A paz do Senhor esteja com todos. Nessa terceira ministração, eu quero estar falando sobre as lições que aprendemos com Paulo. Primeira, amar sem ser conivente com o erro. As aflições nos ensinam a lidar com as circunstâncias e depender de Deus. Paulo reafirmou a sua integridade e a sua autoridade apostólica em relação a ele, esclareceu seus motivos e os advertiu contra as novas rebeliões. Enquanto os cristãos devem conviver livremente com todas as pessoas de fora da igreja, a sua comunhão dentro da igreja deve restringir-se somente àqueles compromissados com a santidade. Os que insistem no pecado, não os que estão lutando para superá-lo, não pertencem à comunidade, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6. Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Embora amasse aquela igreja, seu conselho era enfático e severo. Como agiremos nós em nossa comunidade? O segundo ponto é ser obreiro e estar disposto a sofrer perseguições internas. Todas as coisas me são lícitas. Era o jargão teológico repetido pelos que na igreja de Corinto tentavam justificar seu comportamento alheio ao evangelho. Ao afirmar a verdadeira doutrina de liberdade cristã, Paulo enfrenta a oposição. Eles se diziam espirituais, mas Paulo os confrontou lembrando. E nessa ocasião que Paulo, o líder servidor, nos dá uma lição. Ele deixou o julgamento dos motivos e pensamentos de outros completamente na mão de Deus. Ele afirmou a sua própria indiferença quanto ao julgamento dos coríntios sobre ele. Não teve medo do julgamento que os outros fizeram sobre ele e recusou-se a julgar a si mesmo, conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Todavia, a mim, muito poucos se me dão de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Deus é o juiz e é a sua declaração. Nós não estaremos livres de enfrentar perseguições, mesmo daqueles que estão dentro da igreja. Todavia, Deus é o juiz. Paulo, mais uma vez, deixa claro que a sua intenção não é se justificar diante de seus acusadores, mas defender seu ministério perante ao Senhor que o havia lhe chamado. Sua defesa, portanto, tinha por objetivo provar à igreja que Deus era o seu juiz. A sua comunhão com Cristo dava-lhe autoridade para pregar e representá-los na terra. E a terceira questão é, certamente naquela igreja havia um remanescente fiel, e o apóstolo sabia disso. Apesar dos males diversos causados, o apóstolo Paulo, ele não desistiu daquelas ovelhas, e como um pastor espiritual daquele rebanho, estava pronto a defender os fiéis e repelir os lobos predadores. E eu estaria querendo orar aqui para vocês, orando por vocês, meu amado irmão, que estão ouvindo e estão tendo acesso a essa mensagem. Pai, que essas lições de aprendizado, que venha fazer efeito na minha vida e na vida daqueles que necessitam de um avivamento, de um conserto, e que ela venha ser eficaz em nossas vidas, e que as suas misericórdias, Pai, esteja sobre a minha vida,
minha casa, minha família e sobre a minha liderança da igreja. Que as suas bênçãos recaiam sobre todos nós. Amém.